pessoal, tudo bem com vocês? Então aqui nessa aula a gente vai continuar falando sobre círculo trigonométrico, né? Só que dessa vez a gente vai fazer diferente da aula passada, né? Na aula passada a gente converteu graus em radianos, beleza? E agora a gente vai fazer o contrário, a gente vai converter radiano em grau, beleza? O raciocínio vai ser o mesmo, só muda que vai ser um raciocínio inverso. Então vamos lá, ó. Vou colocar para vocês aqui no meio o círculo trigonométrico para vocês guardarem aquele conceito da aula passada, beleza? Então tá aqui, ó, vendo aqui no círculo trigonométrico, né, pessoal, a gente vê o seguinte, ó, que por exemplo, 90 graus está associado a π sobre 2, 180 graus está associado a π, beleza? Então essa é a relação que vocês têm que guardar aqui, ó, tá? Então vou escrever aqui do lado, ó, que π ele está associado a 180 graus. Então a gente vai utilizar essa relação matemática para a gente aplicar a regra de 3 aqui, beleza? Então a gente vai fazer uma coluna, né, para radianos. E uma outra coluna para grau, beleza? Bom, aqui no caso a gente sabe, né, que π radiano ele está associado a 180 graus, beleza? Então a gente quer saber então o seguinte, né? Quantos graus que nós vamos ter então para π sobre 3 radiano? π sobre 3 radiano, beleza? Então a gente vai fazer uma multiplicação aqui em cruz. Então vai ficar x vezes π e 180 vezes π sobre 3, beleza? Então vamos armar a conta aqui, ó. Então vai ficar x, aliás, vamos colocar o π, né? π vezes x, que vai ser igual a 180 vezes π sobre 3, beleza? Bom, e agora o seguinte, né? Agora a gente vai ter que isolar esse x aqui. Então vai ficar assim, ó. X vai ser igual a 180 vezes π sobre 3 dividido pelo π. Beleza? Então agora vamos desenvolver essa conta aqui, né? Repara que a gente tem aqui uma divisão envolvendo frações, não é isso? Então a gente pode escrever assim, ó, x vai ser igual a 180 vezes π sobre 3 dividido pelo π, beleza? Então a gente vai escrever que o x é igual a 180 vezes π sobre 3. E aí, como é uma divisão envolvendo frações, pessoal, e por que eu digo isso, né? Porque aqui embaixo do π não tem nenhum número escrito, mas a gente pode interpretar que aqui tem o 1, beleza? Então a gente vai mudar esse sinal aqui de divisão para multiplicação. E aí a gente vai inverter a segunda fração aqui. Então aqui vai ficar 1 sobre π. Perceberam? Então inverti a segunda fração aqui. Então vai ficar assim, ó. X vai ser igual a 180 vezes π. E 180 vezes π vezes 1, o que vai ser, né, de resultado? O próprio 180π, beleza? Porque você sabe que 1 vezes 5, por exemplo, quanto que é? É o próprio 5. 1 vezes 1 trilhão é o próprio 1 trilhão, beleza? Então, aqui no caso vai ser 180π. Agora aqui embaixo, ó, 3 vezes π, né? 3 vezes π, quanto que é? É 3π, beleza? Então aqui vai ficar assim, ó, x vai ser igual a 180π dividido por 3π. O que a gente pode fazer de primeiro aqui, ó? A gente pode cortar esse π embaixo e em cima.
Então aqui vai ficar x que é igual a 180 dividido por 3, beleza? E aí fazendo a conta, né? 180 dividido pelo 3, quanto que é? 60, beleza? Ou seja, 60 graus. Então isso significa que π sobre 3 radiano, ele é exprimido em grau com 60 graus, beleza? Fácil, né? Então aqui no caso, olha só, para me mostrar para vocês como que ficaria aqui. No caso aqui a gente tem 10, 20, 30, 40... Não, aqui é 15, né? 15, 30, 45, 60 e isso. Então, ó, 15, 30, 45, 60 graus. Então ficaria aqui, ó. Os 60 graus ele ficaria aqui, beleza? Essa aqui que seria a abertura angular. ,60 graus. E aqui que ficaria então o tal do π sobre 3, beleza? Então ficaria bem aqui, ó. Ok, então vamos fazer o seguinte agora. Vamos resolver mais um exercício para a gente fixar melhor esses conceitos aqui. Então aqui a gente tem agora o seguinte, né? Exprima em graus 2π sobre 9 radianos. Então, guardando aquela relação matemática, né? Que ela diz que o π ele está associado a 180 graus. Então a gente vai aplicar essa relação matemática no cálculo aqui da regra de 3. Então a gente vai fazer duas colunas, uma para radiano e outra para grau. Então a gente sabe que π, né, ele está associado a 180 graus, beleza? E aí a grande pergunta que nós queremos saber, né, é essa aqui, ó. Então esse 2π sobre 9 radiano, ele vai estar associado a quantos graus, né? Então isso que a gente quer saber. Então para isso a gente vai multiplicar aqui em cruz. Então vai ficar assim, ó, π vezes o x, que vai ser igual a 180, que multiplica 2π sobre 9. Então a gente quer isolar o x, não é isso? Então, se o π está multiplicando o x aqui, ele vai passar para o outro lado dividindo. Então vai ficar x, que vai ser igual a 180. Vamos já fazer a multiplicação aqui, nesse caso, né? Vamos fazer assim, ó. Embaixo do 180, a gente sabe que não existe escrito, pelo menos, né? Mas existe aqui o número 1, beleza? Então repare que a gente tem aqui, então, nesse caso, uma multiplicação envolvendo duas frações. Então, vamos multiplicar o 180 pelo 2 e o 1 pelo 9, beleza? Então já vamos fazer direto. Então, antes de passar o π para o outro lado, ó, vamos fazer assim, ó. Vamos fazer a multiplicação aqui direto, então. 180 vezes 2 é 360, que multiplica o π. E 1 vezes 9 é o próprio 9, beleza? Agora sim, né? Então agora a gente vai isolar o x, então x vai ser igual a 360, que multiplica π sobre o 9. E esse π que está multiplicando o x, ele vai passar para o outro lado, dividindo. Beleza? Então x vai ser igual a 360, que multiplica o π sobre 9. E aí é o seguinte, aqui embaixo do π não tem nada escrito, mas a gente sabe que existe o número 1 aqui. Então a gente pode tratar isso aqui como uma divisão envolvendo duas frações, beleza? Então o que a gente vai fazer? Ó? A gente vai pegar esse sinal aqui da divisão e a gente vai transformar ele em sinal de multiplicação, beleza? E daí o que nós vamos fazer aqui, ó, com esse π sobre 1?
a gente vai inverter essa segunda fração. Então vai ficar 1 sobre π, beleza? Então aqui vai ficar x que é igual a 360 vezes π vezes 1. Esse é o próprio 360 vezes π. Sobre o 9 vezes π. 9 vezes π é 9 vezes π. 9π, beleza? Então aqui agora a gente vai fazer assim, ó. X vai ser igual. Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos cortar o π que está aqui em cima e embaixo. Então a gente corta os dois. Cortamos 2π ali, beleza? Então vai ficar x que é igual a 360 dividido pelo 9. 360 dividido por 9, né, pessoal? Vai ser quanto? Vai ser 4, né? 40, né? Porque 36 dividido por 9 é 4. Então, 360 dividido por 9 é 40, beleza? Ou seja, acabamos de encontrar aqui em graus a quanto corresponde 2π sobre 9 radiano, né? Corresponde a 40 graus, beleza? Então, para vocês entenderem, veja só, aqui no círculo trigonométrico, né? X igual a 40 graus, então aqui assim, ó, a gente tem 15, 30, 45. Então 40 graus vai tá mais ou menos aqui assim, né? Ó. Bem por aqui, aproximadamente por aqui. Então vamos colocar aqui. Seria mais ou menos isso aqui, né? Beleza? Então aqui no caso a gente teria os 40 graus. E associado a esses 40 graus o correspondente em radianos, né? 2π sobre 9 radianos. 2π sobre 9 radianos, beleza? Ok, pessoal. Bom, se você está aqui no canal então pela primeira vez, convido você, se gostou, né, da aula, a se inscrever, curtir o vídeo, se você achou o vídeo legal, deixar seu comentário, sugestão, crítica. E quanto aos inscritos, pessoal, um grande abraço para todos vocês aí, tá? Parabéns aí pela parceria que a gente está fazendo juntos aí. Tô feliz com o canal ele é novo, tá, pessoal? Então hoje ele chegou a 300 inscritos. Muito obrigado aí pela parceria, conto com vocês, estamos juntos, tá? Vou estar gravando bastante vídeo aí pra gente. Meu objetivo, minha meta assim a médio e longo prazo é gravar uns 2.000 vídeos aí, beleza? Para vocês aí, com tudo que é assunto de matemática, tá? Bom, vou ficar por aqui, um grande abraço para vocês e até a próxima aula.